Família palmeirense, que partido o Palmeiras fez ontem, né? Que partida Estevão fez, né? Sem sombra de dúvida, o Palmeiras vem firme e vem forte, né? Para enfrentar o Flamengo no final de semana, fazer um grande jogo, quebrar esse tabu aí. Eu acho que o Palmeiras tem plenas condições de fazer um grande jogo, até porque vem mostrando, né, nos últimos jogos aí, bom desempenho, né? Então a expectativa do torcedor palmeirense, sem sombra de dúvida, é a das melhores possíveis, né? Vencer, passar por cima e com uma vitória convincente, né? Sobre um maior rival nesse momento, que é o Flamengo, né? Queira ou não queira, o Flamengo hoje é o maior rival do Palmeiras, né? Mas sem sombra de dúvida, pessoal, foi uma grande partida do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Esteve destruindo, né? Esteve, pessoal, cada dia que passa, esse cara aí vai se transformar um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, né? E a mídia de todo o Brasil encantada com o futebol apresentado pelo Palmeiras, né? O futebol que, apesar de várias mudanças de Abel Ferreira, futebol consistente, né? Encantado também com o Esteve, né? Queira ou não queira, é um grande jogador, é um jogador que tem que tirar o chapéu. Vamos acompanhar o vídeo, créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Começar com o Palmeiras, venceu o Ceará, 3-0. Primeiro gol foi um pênalti no Estevão, que foi o VAR, foi não foi. Eu falei que foi pênalti reborn no Twitter, os caras quase me mataram. Os palmeirenses estão loucos até aqui, estão me xingando até minha 15ª geração. Mas vamos lá. Massa, 3-0. Não é um 3-0 qualquer, contra o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, o único time que enfrentou alguém de Série A na Copa do Brasil nessa fase e passou sem grandes dificuldades. E agora mira no Flamengo no fim de semana, o Palmeiras voando. E o pênalti, foi ou não foi? Cara, assim, eu não vou xingar ninguém, nem vou pedir para o torcedor do Palmeiras xingar ninguém, isso não pode acontecer. Mas para mim não foi um pênalti, foram 2 no mesmo lance. Nem precisava do VAR. Mas o Daronco é isso aí, né? O Daronco é isso aí. Para mim foi claro, mas muito claro, né? O toque, primeiro, depois o segundo, o Estevão já estava com a bola na frente, nem precisava do VAR, mas enfim, né? Eu respeito a sua opinião, a sua ideia, e para mim, pênalti claro. E sobre o jogo, cara, foi um jogo muito bom do Palmeiras, gostei muito. Principalmente do segundo tempo, né? O volume no segundo tempo já foi bom, até o pênalti, né? Já era bom, o Palmeiras já criando chances. Ontem uma coisa diferente, o Maurício de meia mesmo, jogando como meia, né? E do lado esquerdo o Estevão, primeira vez que eu vejo ele jogar do lado esquerdo, entrar jogando do lado esquerdo. E me chamou, eu acertei 6 jogadores da escalação, está cada vez mais difícil, né? Acertar a escalação do Palmeiras, está cada vez mais complicado. E eu gostei bastante da partida, achei que o Palmeiras ganhou bem, ganhou com autoridade e tem pouca coisa para dizer, a não ser lamentar a contusão do Felipe Anderson, né? Tem alguma coisa errada com ele, não consegue jogar, não se sabe a gravidade ainda do que aconteceu. Mas foi uma atuação de bom nível mesmo, de controle. O Ceará teve 2 bolas, uma com impedimento, acho que ninguém discute, e a outra com uma única defesa do Everton, né? O Palmeiras finalizou, no gol foram 8. Então, vitória justa, merecida a passagem do Palmeiras, que ganhou fora e ganhou em casa. Muito bem, Arnaldo. Palmeiras venceu. Você destacou um pouco mais cedo uma declaração lá do Estevão, falando vamos no Muro Mundial e não é para brincar, e não é mesmo, para disputar o título e tudo mais. O Massa, mas o Estevão falou. E que você fez uma boa tese sobre essa questão, não do pênalti de ontem, mas sobre pênaltis de VAR e tudo mais. Primeiro, foi pênalti, mas a vitória do Palmeiras foi incontestável. Passou o trator, só para variar. Eu perdi, deu uma picotada aqui geral. Em relação à declaração do Estevão pós-jogo, eu peguei essa parte, né? Eu acho que talvez ele tenha um moleque que e tal, e vai se despedir do Palmeiras no Mundial, e ele é franco. Eu acho que o Palmeiras, dos times brasileiros, é o que se preparou bem para jogar, inclusive o Mundial, né? O Palmeiras fez uma janela que praticamente vale pelo ano todo e ainda vai ter seu principal jogador no Mundial, né? O
o Estevão, né? É diferente do Flamengo, que vai fazer janela agora, do Botafogo, que vai fazer janela agora, do Fluminense, está pensando outra coisa. Eu acho que é diferente. E o Palmeiras vai para o Mundial. A gente ainda tem 2 jogos muito importantes do Palmeiras aqui pelo Brasileiro, interessantes demais, né? Com o Flamengo e com o Cruzeiro. Fiquei pensando muito naquela coisa que você mandou ontem para a gente, Irone. Depois você vai repetir aqui, né? Na hora de... o empate é bom para quem? Quem precisa mais da vitória? Flamengo ou Palmeiras e tudo mais. Depois a gente discute um pouco mais isso. Mas eu acho que o Palmeiras está classificado em primeiro geral na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil contra o time de Série A, está na liderança do Brasileiro, tem 2 jogos para manter a liderança do Brasileiro, chega praticamente em condições ideais no Mundial, a não ser essa questão do Felipe Anderson. E aí, assim, né, eu acho que não é grande surpresa, né? É um jogador que... A surpresa era ele não se machucar e jogar todas na Itália, né? Aqui, o calendário é um pouco mais hostil, as diferenças climáticas um pouco mais... ele joga um outro nível de intensidade, ele joga no gramado sintético, ele tem sobrecarga, ele tem mais de 30 anos. É o que está acontecendo com todos os clubes. O Palmeiras não ter lesão era mais raro, né? E é um dos poucos jogadores. Marcos Rocha também foi o jogador do Palmeiras com mais de 30 anos que teve lesão muscular. Eu acho que foi quase automático essa relação, né? E talvez seja agora um período para cuidar do Felipe, para ele ter em condição de disputar o Mundial. E aí eu queria tentar adivinhar pelas pistas do jogo de ontem. Não tivemos a coletiva do Abel, então fica também mais difícil, só pelas escalações, pelas trocas. Qual será a estratégia para domingo, né? Em termos de escalação, de sistema, né? Isso que eu acho que é uma expectativa muito grande. Talvez o jogo não entregue o que a gente está esperando, mas adivinhar a escalação dos dois vai ser uma coisa bem interessante, porque o Flamengo também acho que tem mistérios a fazer, inclusive se o Pedro vai começar jogando ou não, né? E em relação ao pênalti, não achei o erro mais escandaloso da história do VAR, mas como foi o do Vitor Roque, não, acho que é um pênalti discutível. Eu acho que é passível de dar, mas eu acho que eu coloquei o Juca Kfouri em xeque-mate hoje pela manhã, não coloquei, Tirone? Coloquei. Sim, porque exato. Sabe por quê, Vessone? Porque o Juca, ele é um refém da tecnologia, né? Então, quando vai para o VAR o pênalti e tem lá o contato, o frame, o zoom, existiu o contato. E aí ele quis me pegar na tangente falando, ao contrário do que o Arnaldo diz, a falta dentro da área ou fora da área é a mesma falta. Eu, além de não concordar com isso, eu expliquei para ele, você percebe uma coisa, Juca? Que com o VAR, só a falta dentro da área ela é analisada com lupa? Aí temos um problema. E aí a gente chegou na penalidade mínima. Essa falta provavelmente não seria dada, até pelo juiz estar tentando fazer o jogo correr fora da área. A gente inverteu as coisas com o VAR. E a gente chegou na penalidade mínima. A única falta, qualquer falta, vista com lupa, com frame, com zoom, se houve toque, se houve não sei o quê, toque, como se fosse qualquer toque passível de falta, ela é a falta dentro da área e não a fora da área. Então nós temos um puta problema, né? Que a gente criou no VAR uma coisa maluca. Então assim, a falta dentro da área virou mais falta do que fora da área. Isso é uma aberração do jogo, né? Ok, dá para entender o seu raciocínio, né? Mas na minha visão não tem nada a ver com o lance de ontem. O pé do cara dobra, do Estevão dobra. Não, o problema a discussão foi genérica, ruim, né? A discussão foi genérica, né? O VAR foi criado para pegar pelo dentro da área. Entendeu? É outra discussão. Sim. Entendo, mas... Um exemplo do que o Arnaldo está falando, o jogo do Corinthians agora no meio de semana, contra o Novo Horizontino, teve um empurrão do jogador do Corinthians, que era uma falta de ataque. Aí ele foi e deu o empurrão nas costas. Falta de ataque. Lance seguinte, o Romero foi empurrado, que aí seria um pênalti, e aí o pênalti foi ignorado. Exatamente o mesmo empurrãozinho nas costas e tal.
enfim, só um exemplo. Para mim o pênalti é claríssimo. Eu não vejo... só quando eu olhei a bola, eu sempre fico olhando a bola. A bola segue o curso dela normalzinho. O jogador do Ceará pisou no tornozelo do coisa, não satisfeito, ele deu rapa com a outra perna esquerda. Para mim o pênalti é bem claro. Assim, eu olhando a bola vai seguindo o curso dela, não tem bola em nenhum momento do jogador do Ceará. Achei um pênalti bem claro mesmo. Foi imprudência dele, um carrinho por trás, desnecessário. Eu não acho até que o negócio do Giai lá, a cotovelada, aquilo talvez era passivo até de um vermelho, se fosse o caso, tal. Pelo Giai ali foi meio ele foi meio imprudente, mas o pênalti eu não tenho dúvida. A vitória do Palmeiras, sabe qual é o problema de analisar uma vitória como essa? O Palmeiras faz um jogo desse parecer fácil. O Ceará é 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Ele está na frente de um monte de time melhor ou que tem mais jogador, que tem mais dinheiro. Então aí toma um 3-0, a gente fala, foi protocolar, foi uma vitória boba. Só que é o Palmeiras que vai fazendo um jogo como esse e a nossa visão ficar como se fosse uma vitória boba, uma vitória simples. Era o pior adversário da fase de grupos, era aquele que ninguém queria pegar, o único de Série A, e o Palmeiras meteu esse 3-0. Então uma vitória grande. E a gente não dá o devido valor, porque é o próprio Palmeiras que faz ela entre aspas, ficar menor. Então eu quero perguntar para todos vocês três, o jogo... Perfeita a análise de Versone, né? Perfeito, pessoal. Não é que o adversário foi fraco, o adversário não jogou bola, é porque o Palmeiras não deixou. O Palmeiras tomou as rédeas do jogo, do início ao fim, né? E era o único duelo de Série A, né? Era esse do Palmeiras, né? Palmeiras e Ceará. E bem lembrado, né? Ceará tá na frente de vários clubes aí da Série A, viu? Vários. O do Palmeiras foi absolutamente dominante, né? Assim, sem grandes problemas contra o Ceará. E o Flamengo, na quarta-feira, ganhou do Botafogo da Paraíba. Sabe como é que os caras lá da Nova Zelândia, que eles fazem aquela dança tal, que é meio que para impressionar o outro, né? Para impressionar o adversário, o inimigo. O Waka, Waka, né? É para impressionar o inimigo. Então os caras falam, tal. Aí a pergunta que eu faço para você, Massa, quem conseguiu impressionar mais o outro? O Flamengo impressionando o Palmeiras ou o Palmeiras impressionando o Flamengo? Nesses dias prévios, esse jogão que vai ter no fim de semana. Cara, impressionar, acho que não tenho nenhuma dúvida que é o Palmeiras, né? O Flamengo suou aí para se classificar, tá quase classificado na Libertadores. O Flamengo tá com muitos problemas, muitos jogadores machucados, né? Para mim, claramente, o Palmeiras está no momento melhor que o Flamengo. E é um momento institucional melhor, porque tem coisas que a gente despreza, mas quem gosta, como eu, humildemente, sem parecer arrogante, de estudar gestão, desprezam alguns fatores. Tem um presidente novo, com um monte de funcionários, pessoas novas tocando o futebol do Flamengo, um gestor que chegou de Portugal também, que está se ambientando, habituando ao futebol brasileiro, aos acontecimentos, ao dia a dia, bala perdida lá no Rio de Janeiro. O próprio treinador, que é muito jovem, que tem dado mostras de que ele precisa evoluir. Então, eu não tenho dúvida, o trabalho do Palmeiras é muito mais consolidado e impressiona muito mais, cara. Então, Vessone, você é bom nisso. Pega aí no SofaScore e veja. O Palmeiras perdeu do Bahia, mas se você pegar 7 para trás e 7 para frente, não tem derrota. Então, cara, é muito consistente o trabalho. Não adianta eu ficar aqui... Estou sem flanela aqui em Itu, mas eu posso arrumar. Não adianta eu ficar dourando a pílula, passando flanela. O momento do Palmeiras é melhor que o do Flamengo, certo? O jogo, vamos ver, é outra história. Mas não se discute, na minha visão, não tem discussão de que o trabalho feito no Palmeiras, a forma como encaixou, o ambiente como está, a sintonia que você percebe. Vocês, não sei se prestaram atenção na coletiva do Castanheira, é como se fosse... como que eu vou dizer? O Castanheira e o João Martins, eles falam sobre as mesmas coisas de forma diferente, ambos são mais leves, tirando
aquela loucura lá de sistema que o João Martins pirou, a coletiva do Castanheira você vê o Abel Ferreira falando, é o Abel reborn, é o Abel sorrindo, feliz da vida, não foge de pergunta nenhuma, explica o que aconteceu, então não tem discussão. O Flamengo agora há pouco demitiu um auxiliar, trouxe o Rodrigo Caio, agora, o time em campo é 11 contra 11, tem Gerson, tem Arrascaeta, tem Pedro, né? É diferente, é outra história. Mas neste momento, como diria Nicola Rattioppi, o Momenzi, futebol é Momenzi. Nesse Momenzi, Mazzini, o Palmeiras está mais inteiro, impressionando mais. Olha, eu fui corrigido aqui rapidinho, que é o Aca, não é Raca, meu amigo. Raca. Ignorante como eu sou. Isso, Fala. Confunde a Nova Zelândia com a Shakira. Com a Shakira, exato. Ô, Massa, é exatamente o que você falou. Ganha 7, perde do Bahia e ganha 7. Esse é o retrospecto. Ganhou 7, perde do Bahia e mete mais uma sequência de 7. Cara, Ramon... Ganhou. Né? Ganhou, não é que ganhou. Ganhou. É vitória. Arnaldo, Ramon abate Abel apita o jogo gigantesco do final de semana. O que temos a dizer, hein? Calma que eu vou dar uma piorada. Wagner Hillway no VAR. A escala é uma piada, é um convite ao sei lá, eu ia falar um palavrão, né? É uma péssima, talvez seja o pior árbitro do Campeonato Brasileiro até agora, um dos mais inseguros, péssimo. Sente muito a atmosfera do jogo, a pressão, a torcida, é péssimo. E ainda com VAR intervencionista ao reboque, que é o Hillway. O Rodrigo Martins Sintra, cara, olha, espero que com a mudança na CBF tenha alguma atenção para isso, porque é muito pior, mas muito pior do que a fase final do CNM em termos de critério de escala. É muito ruim o árbitro, péssimo para o jogo. A gente está esperando tanto dos times, dos espanhóis do Tirone, e aí coloca um árbitro que pode pôr tudo a perder no primeiro lance difícil que ele tiver que definir, né? É um convite a besteira. Vamos ver como é que vai ser. Agora, tem uma coisa, né? A gente está falando, eu concordo, eu acho que, na verdade, eu entendi a sua pergunta como quem impressionou mais durante a semana e não desde o início do ano. Desde o início do ano eu tô com massa e não abro. Não tem nem... Eu acho que durante a semana a gente teve duas coisas... algumas novidades nos times interessantes. O Massa citou Estevam na esquerda, Maurício de 10. O Flamengo teve Cebolinha de 10 pela primeira vez. Os técnicos aproveitaram também para testar algumas alternativas, né, que podem ser utilizadas nos jogos e tudo mais, né? Eu acho que tem um grande ausente, né, no jogo de domingo, que é o Abel. Não o Ramon abate Abel, o Abel Ferreira, né? Ele tem falado pouco, né? Agora foi por conta da formatura da filha. Tá suspenso, né? Eu acho que ele... É aquilo, a gente vai falar, o Zubeldia também tá suspenso. Os caras fazem uma falta na beira do campo, os dois, absurda. E sobretudo nesses jogos, né, mais... Né, são os grandes jogos, ele não vai estar presente, tá suspenso. E aí fica, eu acho que é ainda mais difícil, sem ele ter falado, ele suspenso, a gente adivinhar o que ele vai armar para domingo. Do lado do Flamengo, o cheiro, né, de quem cobre o Flamengo é o Pedro começando no banco, mas não é uma certeza também, né? Então a gente vai ter essas questões, esses duelos de estratégia antes da partida até a hora da divulgação das escalações. Muito bem, tudo muito bom, tudo muito bem. Palmeiras está no momento melhor, isso é indiscutível. Porém, Vessa, você que é um cara que gosta de estatísticas, o Palmeiras não vence o Flamengo no Allianz pelo Brasileiro desde 2017. Tem também um tabuzinho aí. Ganha na Copa do Brasil é que não leva, né? Lembra? Isso mesmo. Ganhou de 1-0 para ganhar de 2. Ela ficou meio fora aí essa vitória porque precisava ganhar de 2. Mas de alguma maneira quebrou ali em termos de estatística de vitória. Mas é o Flamengo muito mais poderoso diante do Palmeiras do que ao contrário. Eu, respondendo a sua pergunta, quem ganhou de um time de Série A foi o Palmeiras, não é o Flamengo. O Flamengo ganhou do Botafogo da Paraíba, então eu acho que é uma semana muito maior
E o Palmeiras chega muito mais robusto. Não é porque joga na sua casa, não, porque chega mais robusto do que o Flamengo, apesar desse retrospecto recente. Só um último detalhe que, pelo menos da minha parte, eu queria não deixar de citar. Não precisa ser tão inteligente, né, tia Leila? Não precisa ser tão inteligente. Cobrou mais barato, levou mais gente e arrecadou mais do que contra o Bolívar. Ou seja, você teve mais gente apoiando o time, pressionando o adversário, a arbitragem, comendo, bebendo, gastando lá dentro, cobrando um pouco menos. Será que é muito difícil fazer futebol? Será que é muito difícil precificar? Como que você põe mais gente, cobrando menos e arrecada mais? Olha, como que será que cadeira vazia é prejuízo? Tá aí a prova. Cobrou caro o Bolívar, menos gente, menos arrecadação. É inacreditável como não é tão difícil fazer futebol assim. Os caras conseguem se complicar. E ontem o Allianz Parque cheio e tal, com arrecadação maior. É inacreditável, cara. Contra o Bolívar, foram 28.381 pagantes. A renda, 2.358.000. Estou arredondando, tá? Ticket médio de R$ 83,00, tá bom? Ontem, 38.600 pessoas, 2.633.000 a renda e um ticket médio de R$ 68,00. Estou falando aqui arredondado, R$ 15,00 a menos em média e 300 mil reais a mais. Quer dizer, tá na hora, né? Acho que deu para aprender. Família palmeirense, a mídia paulista aí, né, encantada com o Palmeiras, né, discutindo como foi esse jogo, como é que vai para o jogo contra o Flamengo, né? Sem sombra de dúvida, Paulo Mancini foi perfeito aí na sua análise, né? Se tem um time hoje no futebol brasileiro que tem desempenho e tem resultado, é o Palmeiras, pessoal. São 7 vitórias em sequência. Tem uma derrota para o Bahia, que o Palmeiras não merecia ter perdido aquele jogo, né? O Palmeiras jogou muito melhor do que o Bahia. Poderia ter vencido o jogo. O Bahia foi uma vez no ataque, fez o gol, venceu o jogo. Faz parte. Futebol é assim mesmo, pessoal. Por que é que o torcedor palmeirense não ficou chateado com a derrota para o Bahia? Simples. Porque mesmo perdendo, o Palmeiras manteve seu mesmo padrão de jogo, seu mesmo desempenho, seu mesmo estilo, jogadores jogando bem. Perdeu, acontece, a bola não quis entrar. Normal. Não teve críticas, né? Na sequência, as 7 vitórias. O torcedor sabe, pessoal, quando você começa a ter desempenho, começa a ter bons jogos, você vai perder? Vai, né? Porque o futebol é o único esporte no planeta onde nem sempre o melhor vence do pior. Principalmente, nem sempre aquele que está jogando melhor quer dizer que vai vencer o jogo. Acontece de você massacrar seu adversário, o adversário uma vez no ataque fazer o gol e você não conseguir reverter a situação. Faz parte. Só que Palmeiras teve 7 vitórias, uma derrota contra o Bahia e mais 7 vitórias, né? Então isso aí, pessoal, credencia o Palmeiras chegar bem nesse duelo contra o Flamengo, chegar com moral, chegar grande, né, como diz o torcedor. E eu acho que tá na hora de quebrar esse tabu aí no Campeonato Brasileiro, né? Desde 2017 que não vence o Flamengo. Venceu o ano passado, mas foi pela Copa do Brasil. E se tem um time que chega como favorito é o Palmeiras, né? O Flamengo tem... a gente acompanha os jogos aí, não joga um bom futebol. E o desempenho da equipe é péssimo. Torcedor reclamando. Felipe Luiz fazendo vários testes, né? Diferentemente, pessoal, das mudanças que a Abel faz, né? Por exemplo, Felipe Luiz faz 3, 4 mudanças porque os caras não estão bem, às vezes questão de lesão. Já Abel Ferreira não. Abel Ferreira é controlando mais a carga dos jogadores, né? Até porque é uma temporada longa. Mas mesmo assim, ele faz 4, 5 alterações por jogo. E mesmo assim o time continua mesmo desempenho. O mesmo futebol. Então, respondendo a pergunta do Tirone, se tem um time que chega como favorito, é o Palmeiras, né? É o Palmeiras. O Palmeiras, pessoal, tá numa grande fase, né? Eu acho que é a melhor fase do Palmeiras nos últimos 2 anos. É a melhor fase essa. E no momento importante, né? Momento que tem clássico, momento que é líder do Campeonato Brasileiro, momento que é líder no geral da Libertadores e que tem o Mundial de Clubes pela frente, né? Então, sem sombra de dúvida, é para deixar o torcedor palmeirense orgulhoso, né? A gente espera que a lesão de Felipe Antos não seja nada grave, né?
ele esteja liberado pelo menos para o Mundial de Clube. Era um jogador que vinha num acrescento muito grande, né? E outro que está encantando é o Estevão, né, pessoal? Estevão é aquele jogador que os jogos que ele vai fazer ainda pelo Palmeiras, o torcedor tem que desfrutar. E ele também, né? Ele sabe que vai ser, acho que só vai ter mais 2 jogos aí no campo do Palmeiras, contra o Aliança Lima ou o Sport Cristal, e também contra o Flamengo. Então, o torcedor vai fazer aquela festa, né? Ele sabe que o Palmeiras foi importante, né? Para a sua carreira, né? Então, sem sombra de dúvida, Abel é um treinador que ajudou muito, né? Esteve na sua carreira, no seu crescimento, né? E ele achou uma posição, né? Que posição é essa? Não ter posição. Incrível, né? A posição hoje de Estevão é não ter posição fixa. Pela direita, pela esquerda, no meio. Isso aí eu acho que foi importantíssimo para o seu crescimento. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.